pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre quadrinhos, mais especificamente sobre as Graphic MSPs. Antes de começar o vídeo de fato, eu queria só pedir desculpa que o último vídeo ficou um pouco escuro, mas ele tá recheado de dicas pra quem tem interesse ou já assina o Kindle Unlimited, esse serviço aí da Amazon, então não deixem de conferir as dicas que eu deixei lá, beleza? Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem ir lá dar uma olhada, mas não abandonem esse vídeo ainda que nós vamos falar sobre HQs ou Graphic Novels, chame do que você quiser. Eu vou falar aqui especificamente sobre o selo Graphic MSP. Eu tenho 5... é difícil pegar. Eu tenho 5 aqui pra poder falar nesse vídeo, mas antes de falar sobre a história dessas 5, eu vou falar pra vocês um pouco sobre o que são essas HQs, o que são essas Graphic Novels. O Graphic MSP é um selo da Maurício de Souza Produções, daí já vem o nome, Graphic Novel, Graphic MSP Maurício de Souza Produções, e ela começou a ser lançada em 2012 com a primeira edição do Astronauta. E o que consiste esse projeto? São quadrinistas brasileiros que pegam os personagens da Turma da Mônica, do universo ali do Maurício de Souza, e criam novas histórias para eles. Essas histórias, elas têm um direcionamento mais jovem adulto, então não é infantil, tá, gente? Porque aqui a gente tem, inclusive, temáticas mais pesadas tratadas, como o racismo, Nando Jeremias, a questão do machismo e do assédio na Datina, que eu vou falar aqui pra vocês sobre essas duas, e também algumas outras coisas de ficção científica, até um leve terror ali na do Penadinho. Então, não são pra crianças, beleza? Elas são voltadas para um público mais adulto. E eu me interessei muito quando eu fiquei sabendo sobre a existência disso, que foi só no ano passado, sim. Me julguem, eu não sabia que existia a Graphic MSP até eu ver num vídeo da Duda Menezes aqui no próprio Booktube da vida. E eu me interessei muito porque a Turma da Mônica e assim, o universo Maurício de Souza, né? Porque a Turma da Mônica são os 4 principais ali, mas todos os personagens do Maurício de Souza marcaram muito a minha infância. Lá em casa a gente tinha sempre os almanacões de férias que meu avô sempre comprava pra gente. Então fez parte, sabe, assim, até meio que muito do meu desenvolvimento como leitora. E eu não podia deixar de conferir essas novas graphic novels que eles estão lançando. Outra coisa que me interessa muito nesse projeto é que eles pegam esses personagens que não são os principais, né? Fogem daqueles 4 principais que a gente já tá mais acostumado. Então a gente tem HQs do Astronauta, que eu acho que é o personagem que mais tem Graphic MSP lançada até então. A gente tem o Astronauta, a gente tem do Piteco, a gente tem do Capitão Feio, a gente tem do Jotalhão, do Horácio, do Penadinho. Então são personagens diferentes que vão ganhando novas roupagens, né? Porque são ilustrações diferentes do que a gente está acostumado e também novas histórias. E aí aqui eu separei as 5, como eu disse pra vocês, e eu vou começar falando sobre a Bidu Caminhos, que é uma das mais famosas, eu acho, junto com a Mônica Força. E sim, gente, a Mônica também tem, além dos outros personagens, a Mônica tem sim, inclusive o Mônica Laços, que inspirou um filme, é uma Graphic MSP, se você não sabe, já ficou sabendo. Vai ter o filme Lições, e... ai, peraí, tem que dar uma secada no suor. Vai ter o filme do Lições, que é, acho que é a continuação, que é uma outra Graphic MSP, e tem também a Mônica Força, que é uma das mais famosas aí desse universo, desse selo. A outra que eu acredito ser uma das mais famosas é a Bidu Caminhos, e aqui a gente vai acompanhar a história do Bidu antes dele conhecer o Franjinha, antes dele ser o cachorro do Franjinha. E o Bidu, antes de ser o cachorro do Franjinha, ele era um cachorrinho de rua. E assim, é muito triste, é muito emocionante essa história. Pra quem tem cachorro, principalmente, ou gosta muito de bicho e tem bicho de estimação, gera um apelo mais sentimental e mais pessoal mesmo. Eu gostei muito dessa HQ, e o mais interessante dela, que continua na outra do Bidu, é que os diálogos dos cachorros foi algo muito pensado aqui, que eles são feitos através de imagens. E é muito interessante, né? Os cachorros, eles têm fala, mas de uma forma diferente ali dos humanos. Pra quem não sabe, o Bidu foi o primeiro personagem do Maurício de Souza. Eu acho que muita gente não sabe disso. O Bidu e o Franjinha apareceram, a primeira tirinha dele, em 1959.
Tem aqui atrás alguns extras falando sobre 1959 mesmo, que inclusive eu acho que ano passado foram 60 anos de Maurício de Souza, né, aí na nossa vida. E assim, eu gostei muito mesmo, e aí eu já embalei logo na Bidu Juntos, que é a continuação. Logo depois do Caminhos, ele chega na casa do Franjinha, e aí aqui a gente vai acompanhar essa adaptação de um com o outro, né, do Bidu como um cachorro extremamente bagunceiro, sabe, filhote, ou então um cachorro recente ali na casa que chega e aí destrói as coisas, e aí tem fase de adaptação, faz xixi no lugar errado e coisas desse tipo. E o Franjinha tentando entender como que ele vai fazer pra cuidar de um cachorro, né, que o cachorro não obedece ele, enfim. Ela é uma história bem mais leve, bem mais, assim, de descoberta um com o outro, de uma amizade que tá se formando. É bem mais levinha, eu gostei, mas eu prefiro a Caminhos, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma chance. Além das ilustrações dos dois quadrinistas serem lindíssimas. Agora, mudando totalmente assim a pegada, essa aqui eu acho que foi uma das que mais me fez pensar, que é a do Louco. E aqui é importante ressaltar que todas as Graphic MSPs, elas vêm com uma carta inicial falando sobre o projeto. Então a gente tem aqui, assinada pelo Maurício, tá? Então a gente vai ter uma carta explicando como que surgiu esse projeto, como que os artistas, né, os quadrinistas chegaram nesse projeto, bem brevezinha. E no final de todas elas a gente tem extras de produção mesmo, de como que foi o processo criativo, de como que aconteceu a construção dos personagens, enfim. É bem interessante, é um complemento muito bom para a história. E na do Louco faz toda a diferença, porque quando você lê aqui na carta do Maurício falando que teve a proposta de fazer a história do louco e tal, ele falou assim, olha, eu só dei uma orientação que é uma história do louco, não pode ter lógica e nem ter explicações demais. Então, quando o Maurício fala isso, a gente consegue entender mais a proposta dessa graphic novel do Louco, que eu vi muita gente falando que não é a história mais forte, que talvez não tenha cumprido muito seu papel, mas na verdade pra mim ela é uma das mais profundas, pelo fato dela deixar tanta coisa em aberto e a gente pode interpretar aqui o que o Louco faz de diversas formas. E aí a gente vai ter, em linhas gerais, ele tentando libertar um pássaro de... como é que chamam os vilões aqui? São os... Ai, gente, não fala. São os guardiões do silêncio, algo nesse sentido. E ele tá tentando liberar esse pássaro, como se fosse, talvez, dar asas à criatividade, numa primeira análise. Mas eu acho que vai muito além disso, sabe? Eu acho que também vai muito do que a sociedade considera como loucura, do quanto a gente julga as pessoas por pensarem diferente e coisas nesse sentido, sabe? Até própria abordagem de doenças mentais, de como que isso é feito. Então, assim, foi uma HQ que pra mim, se a gente sentasse pra conversar só dela, ia ter tantas possibilidades de interpretação que, sinceramente, das que eu já li, foi uma das mais profundas, das que mais mexeu comigo, das que mais me fez pensar. E eu acho que vale super a pena vocês lerem. Além disso, o projeto, ele segue essa questão nonsense do louco também, que não segue uma diagramação comum de quadrinhos. Então você não tem uma coisa muito linear. E fica um trabalho gráfico lindíssimo. Eu não sei se dá pra vocês verem não, tá? Mas enfim, fica aí essa indicação. Eu amei essa do Louco. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu só quero dizer que tá um calor dos infernos, então aceitem que eu vou estar brilhando de suor sim. Inclusive até a câmera desligou porque tá muito quente. Mas enfim. Agora nós vamos falar sobre Tina Respeito, que foi uma das últimas lançadas aí da Graphic MSP, saiu no final do ano passado e já gerou toda uma polêmica quando lançaram a capa dessa revistinha. Que foi o seguinte, falaram que a Tina, ela ficou mais feia, que ela ficou mais gordinha, que estragaram a Tina, que não sei o que, nananana. E isso já vai totalmente de contraponto sobre o assunto da revista, que é a questão do machismo e do assédio no local de trabalho aqui especificamente, e todo tipo de assédio e medo que as mulheres vivem, né, no mundo atual. E assim, é um assunto extremamente necessário de ser falado.
Aqui, inclusive, o texto atrás é da Jut Jut, pra quem não conhece, vai conhecer, pelo amor de Deus. E é um texto ótimo também. E assim, é maravilhosa essa revistinha. Pra quem não sabe, gente, a Tina, ela surgiu como uma hippie. E ela era muito diferente daquela Tina mais magra e mais descolada que ficou ali mais marcado na mente de todo mundo. E a Tina sempre foi uma personagem, uma mulher independente, uma mulher que ia atrás de suas coisas e uma jornalista. E aqui a gente vai acompanhar os primeiros dias de trabalho dela, né? O primeiro trabalho dela numa agência. Ela trabalhava como freelancer, jornalista recém-formada, mas ela foi trabalhar numa agência e a gente vai ter esse ambiente aí machista e a questão do assédio abordada, muito bem abordada pela Fefe Torquato nessa graphic novel aqui. Eu acho que vale super a pena vocês verem e assim, o trabalho que tá aqui dentro, gente, é maravilhoso, porque é em aquarela. E aí quando você lê os extras de como a Fefe Torquato fez isso aqui, você fica tipo, minha querida, amor, meu Deus, é maravilhoso, viu, gente? Então leiam, que vale muito, muito, muito a pena. E aí, pra finalizar esse vídeo, eu trouxe uma que, assim, acabou de chegar literalmente, a minha caixinha da Amazon tá aqui, eu acabei de abrir. Eu tentei comprar em algumas livrarias, eu procurei até em São Paulo, gente, eu fui pra São Paulo recentemente, então eu olhei em livrarias aqui em BH, olhei em livrarias de São Paulo e não tinha a do Jeremias, que eu queria muito trazer pra vocês nesse vídeo. Eu não li ela ainda, mas eu acho muito legal de ressaltar que na pele aqui do Jeremias a gente vai ter abordado a questão do racismo. Então eu tô super animada pra ler. E eu queria dizer que essa graphic novel aqui ganhou o prêmio Jabuti de 2019. Então assim, já vale super a pena, só pela temática que ela promete abordar, já foi uma revistinha premiada, então assim, não tem por que não ler. Eu tô super animada pra ler, eu vou fazer essa leitura já por agora e vou falar com vocês lá no Instagram sobre o que eu achei dessa graphic novel aqui, que eu acho que eu vou amar, mas eu vou dar mais detalhes pra vocês lá no Instagram. Então, já fica aí a dica, se você não acompanha no Instagram, não vai saber o que eu tô falando sobre ela lá. Então não deixe de acompanhar, os links estão aqui embaixo. Já deixa seu curtir aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tenham conhecido, ou se já conhecia, tenham pegado essas dicas aí pra ler de quadrinhos e da Graphic MSP. Procurem outros volumes de personagens que te interessam. Se você já leu algum que acha que vale a pena eu ter aqui nessa minha mini coleção, deixe o comentário aqui embaixo. Não se esqueça de inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.